Olá, pessoal! Diário de uma Guerreira, nesse nosso programa de cinema e unindo o cinema com as artes marciais, que é essa série que eu tô fazendo, que eu achei bem legal, tô gostando bastante de fazer essa série. E assim, é um jeito de eu também falar um pouquinho de algumas coisas, de alguns temas, né, que fazem parte da vida e mesmo da arte marcial. Hoje eu vou falar de um filme que eu amo. Ele está no patamar dos que eu mais gosto, junto com Relatos Selvagens. O filme que eu mais gosto é Relatos Selvagens, tá? De todos os que eu estou falando com vocês, todos os filmes eu gosto, tá? Mas assim, o que eu mais gosto é Relatos Selvagens, tá? E esse está junto, porque é mais ou menos no mesmo estilo de Relatos Selvagens, esse filme, tá? Assim como o filme Crash. Crash também eu gosto, tá? Mas esse filme é especial. Esse filme que eu vou falar hoje tem tudo a ver comigo. Adoro esse filme, sou apaixonada. Toda vez que passa eu assisto. É assim, dos que eu mais gosto, tá? Relatos Selvagens, e esse aqui vem junto, tá? Eu vou falar hoje de um filme chamado Um Dia de Fúria. Maravilhoso. É aquele que tem o Michael Douglas. O Michael Douglas é o protagonista desse filme. E ele será o nosso personagem William Foster, tá? É um típico norte-americano. O personagem do Michael Douglas, ele é um típico norte-americano, tá? Desempregado, meia-idade, desempregado, num país em crise. Mas assim, ele é um brasileiro também, tá? E é um cara que não consegue emprego, tá? Deixa eu falar uma coisa, esse filme é do Joel Schumacher. Schumacher, ele fez vários filmes, tá? Vários filmes, assim, de circuito comercial, filmes conhecidos, né? Mas esse filme é mais legal. Esse é o filme maravilhoso. Não é um diretor que eu seja muito fã, né? Não é um diretor que eu seja muito fã, mas eu amo esse filme de paixão. Um Dia de Fúria é um dos filmes que eu mais gosto. É muito escorpiano, tem tudo a ver comigo esse filme, né? E é o seguinte, esse filme é de 1993, tá? É um dos primeiros filmes que vai trazer a coisa do estresse, do surto, né? Da violência urbana, do cotidiano, do quanto a gente aguenta, né? As violências no dia a dia, tá? Pequenas coisas que você vai aguentando e que vai e que estoura. E esse nosso personagem, ele estoura, ele estoura. Ele faz aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer, mas que a gente freia, tá? A gente freia. Mas a gente pode fazer, entendeu? Você pode ter um surto e fazer, né? Tem muita gente que surta e acaba se perdendo, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre se controlando, né? Então, Um Dia de Fúria é um filme norte-americano, né? Do Joel Schumacher. E ele é de 1993. Então, ele vai mostrar a história do William Foster, que é um homem de meia idade que está vivendo uma crise geral na vida dele. Uma crise profissional, uma crise pessoal. Ele está num processo de divórcio, tá? O casamento dele não deu certo. Ele é casado com uma mulher e ele tem uma filha. E ele é um cara agressivo, tá? Ele tem uma dificuldade de controlar a agressividade dele. Ele não tem autocontrole, porque ele já agrediu a esposa, tá? Então tem também a questão da violência doméstica nessa história, tá? E é o seguinte, e ele tem uma filha e ele tá desempregado, tá? Sabe, tudo de uma vez, né? E aí o que que acontece? Ele está, aí a cena, o ápice, né? A coisa já começa com ele num trânsito, num engarrafamento, tá? Todo mundo buzinando, ele não consegue sair, aquela agressividade toda, né? No trânsito, um xingando o outro. De repente ele tem um surto, desce do carro e deixa o carro dele lá. Ele desce do carro. E aí começa, né? Aí ele começa a ter uma série de situações de violência urbana, né? Pessoas que agridem ele, ofendem ele, né? E ele não vai conseguindo se controlar mais, até que ele compra um taco de beisebol e ele compra armas e ele começa simplesmente a se defender das pessoas e de uma maneira agressiva, né? Ele começa a devolver a agressão e a violência que a gente passa todos os dias. Então ele mata pessoas, tá? Mas é tudo sempre uma defesa dele. Mas é uma agressão, não deixa de ser um descontrole, que é aquela coisa, se você se perder, se você perde o controle, você se perde, tá?
você se perde, né? E não é muito difícil acontecer isso com a gente, tá? Não é muito. Então ele vai se metendo numa série de situações cotidianas, né, de pessoas que falam coisas para ele, ofendem ele vai pedir uma coisa e a pessoa é grosseira com ele, só que ele vai respondendo de uma maneira agressiva. Ele não consegue se controlar mais. Chega um ápice, né? Eu acho que ele realmente entra no surto. Ele não aguenta mais. É muita violência, que é o que a gente passa, né? É o que a gente passa, é uma pessoa que é grossa com você, né? Sei lá, você vai num banco, o cara é grosso com você, você vai numa lanchonete, o cara é grosso com você. Então, vamos somando várias coisinhas. E você, se você não tiver um controle, você explode. E o William realmente não tem. Então, vai mostrar uma história, mas assim, a questão até social dos Estados Unidos, muito interessante, o desemprego, né? As pessoas com mais idade que não conseguem emprego. E aí tem um cara, é muito interessante, tem uma cena que tem um cara, é interessante e triste, tá? Mas tem tudo a ver com o que a gente vive neste momento. Esse filme é atemporal. Então tem um cara que tá desempregado, ele tá com uma plaquinha assim, eu não sirvo mais, é tipo, eu não sirvo mais para a sociedade, por isso que eu tô desempregado, tá? Que é o preconceito, né, com as pessoas de mais idade, né? As pessoas de mais idade não conseguem emprego, principalmente as mulheres, né? As mulheres muitas vezes que têm filhos não conseguem emprego. É o que a gente vive, é o que a gente vive, como a sociedade descarta, né? Como a sociedade descarta a gente, entendeu? A sociedade usa, a gente descarta, entendeu? É mais ou menos isso que o filme vai mostrar, entendeu? Como a sociedade capitalista, ela é perversa, ela é muito perversa, né? Ela usa e joga fora, tá? Ela não se importa com as pessoas, é mais ou menos isso que o filme vai mostrar, e a violência cotidiana, e tá muito legal. A hora que ele entra na lanchonete, tipo o McDonald's, assim, sabe? Ele entra para pedir um lanche, só que ele não quer um lanche, ele quer um café da manhã, tá? É muito legal essa cena, gente, é demais. Só que ele já tá armado, tá? Ele já tá armado, porque ele entra. Ele não é que ele quer matar as pessoas, tá? Mas ele se arma. Ele começa a andar armado, entendeu? Ele não é um cara do mal, ele é um cara do bem, entendeu? Mas ele não aguenta, né? Ele realmente teve um estouro, não aguenta, né? Ele perdeu o controle. Que é o que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? A gente pode perder o controle em qualquer momento. Se a gente não trabalhar isso, a gente pode perder, tá? Então, ele é muito engraçado a hora que ele entra na lanchonete e ele pede um café da manhã. E o pessoal da lanchonete fala: não, não tem café da manhã mais, só tem almoço. Aí ele fala: não, mas eu quero um café da manhã. Eu quero café da manhã. Ah, não, nós acabamos de parar de servir, faz um segundo, tá? Aí ele pega uma arma e fala: eu quero café da manhã. Aí eles fazem, eles dão um jeito de fazer. É muito. Olha, é um barato, gente. A cena da lanchonete é um barato. O pessoal passa mal, vomita, porque o pessoal fica com medo dele, né? Ele tá armado, ele tá assim. Ele é uma pessoa do bem, ele não é uma pessoa do mal, né? Mas ele é agressivo. Ele não consegue controlar, né, a agressividade dele. Ele não consegue, ele é um cara agressivo, né? Tanto que ele agride a mulher, tá? É uma coisa bem complicada. E tudo isso é o que acontece. Ele tá indo para casa da ex-mulher dele, porque é aniversário da filha dele, e ele quer dar um presente para a filha dele, né? E ele não consegue. Ele vai passando por várias situações de violência mesmo, do cotidiano, que coisas que a gente vive, tá? Coisas que a gente vive, vão se somando, 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 até que ele não aguenta, ele explode, tá? Ele explode. Então, é muito interessante, é muito legal. Tem uma cena que ele tá passando dentro de um terreno baldio, e assim, o terreno, ele é ocupado por bandidos, tá? Aí os caras falam: não, o senhor não pode passar aqui, isso aqui é nosso. Aí ele discute: não, isso aqui é público, claro que é meu. Aí começa uma briga, uma discussão, os caras tentam agredir ele tá com um taco de beisebol, ele dá na cabeça do cara. Então, assim, são cenas, tá? É violência urbana, é o que a gente vive cotidianamente, né? E isso, se ele fosse mulher, ia ser muito pior, né? Porque ele sendo homem, tem sim a violência urbana, mas é menor que a mulher. A mulher sofre violência muito, o tempo todo, né? Se ele fosse mulher, seria muito pior, muito pior, né? Então, é um filme super interessante, gente. É maravilhoso, eu adoro assistir esse filme, é muito engraçado, assim. Ele é... ele é um humor, assim, ácido, tá? Ele é um humor
ácido mesmo, entendeu? É um humor negro, tá? Mas é muito engraçado o filme, tá? A lanchonete é demais, a pessoa vomita, é muito engraçado. Desculpa, mas é maravilhoso o filme, eu amo. Eu amo, é tipo Relatos Selvagens, é um humor negro, tá? É um humor é um humor pesado, tá? Não é um humor assim, mas você começa a rir, porque assim é muito interessante o filme. Então, o filme eu acho que vai falar muito da coisa do autocontrole, do descontrole, que a gente tem que estar controlando o tempo todo pra gente não explodir, né? Diversas vezes, não só nas artes marciais, mas na vida, a gente tem, entendeu? Se a gente não se segurar, a gente explode e faz besteira, né? Isso é uma coisa o tempo todo. O tempo todo, se você não se controlar, você faz besteira. Eu já passei por vários momentos que eu tive que me controlar, e assim, o fato de eu fazer arte marcial me ajudou bastante, né? Teve uma vez que eu até contei, que eu passava sempre num posto de gasolina, aqui perto da minha casa, né? E o cara ficava cantando, 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 tava me enchendo o saco. Ele não tava fazendo nada, né? Mas ele tava me incomodando, né? Cantando, cantando, cantando. Eu vi que ele tava me provocando, né? E teve um dia que eu perdi a cabeça. Eu tava com os livros na mão, eu joguei o livro no chão e ia pra cima dele. Eu ia pra cima dele, né? Eu ia dar um chute nele. Eu tava já. Mas aí o que que acontece? A sorte é que eu faço fazer Aikido. Na época eu tava treinando Aikido e o Aikido veio na minha mente. Ele falou: não, você não pode fazer isso, né? Você tem que ter autocontrole, porque você pratica uma arte marcial, se você agredir alguém, você pode ser presa, né? Simplesmente isso. Porque a arte marcial, ela é um agravante, né? Ela é um agravante. Você não pode, entendeu? É complicado, né? Quando você pratica uma arte marcial, você tem que ter mais autocontrole ainda. Você não pode sair por aí, né? Praticando sua arte marcial nas pessoas. Isso é um complicador, é um agravante para você, né? Você pode ser preso, né? Por isso. Então, eu segurei. O Aikido me segurou, né? Veio na minha mente, me segurou. Eu fui voltando, voltando, mas eu tava muito nervosa mesmo. E depois desse dia, o cara parou. É impressionante. Eu acho que ele percebeu que eu tava de saco cheio já. Eu tava de saco cheio, né? Então, esses são muitos momentos. Teve um outro momento também que eu tive que me segurar, porque tem alguns momentos que você percebe que você tá perdendo. Você tá perdendo o autocontrole. Você vai fazer besteira, né? Ah, no primeiro dojo em que eu estive, eu tive momentos de dificuldade para me controlar minha agressividade, tá? Eu acho que, por sorte, eu não tinha nenhuma arma na mão nem nada, porque eu teria feito besteira, né? O que aconteceu? Eu tive problemas com o professor do primeiro dojo. Aliás, eu tive com todos, mas no primeiro eu tive um problema sério. E ele fez besteira, né? Deu confusão, eu reagi e tal, e ele me tirou. O dia que ele me tirou, porque ele me chamou no jardim, né, do clube onde ele dá aula, porque é um cara escroto, ele é um cara escroto mesmo, tá? É um escroto, é uma pessoa da pior qualidade, eu não sei como é que ele pode dar aula de Aikido em um clube, mas são coisas de um país tupiniquim, atrasado, que não respeita as mulheres, tá? A gente vive num país assim, realmente, e que as mulheres não são respeitadas. Ele me desrespeitou, eu fiz um auê, né? Reclamei dele na presidência do clube, ninguém fez nada, tá assim, ele continua dando aula lá numa boa e provavelmente dando em cima de alunas, tá? Mas o que que aconteceu? Ele foi para me mandar embora, né? Na noite, teve uma noite que eu fui pra aula, eu já tava assim com ele, não podia nem ver a cara dele, tá? Eu tava indo porque eu queria que ele pedisse desculpas e ele não pedia, e eu já tava de saco cheio dele, né? E ele me chamou lá fora para me tirar. Falou: olha, é o seguinte, você não pode ficar mais aqui. Na verdade, como ele tinha dado em cima de mim e eu tinha reagido, ele ficou com medo das consequências do que ele fez. Então ele me tirou com a desculpa de que eu não poderia ficar lá, que era para eu ir para o Aikido clássico. Isso era uma desculpa. Obviamente, ele queria se proteger do que ele tinha feito, tá? E aí, ele pegou, me chamou lá, falou, né, que não dá pra ficar, que eu tinha que fazer Aikido clássico, não sei o que isso é um problema meu. Quem decide que se eu quero fazer clássico ou não é meu, não é ele, né? Então, quando esse cara fez isso, eu fiquei com uma raiva dele, uma raiva. Porque aí ele pegou, falou tudo isso, virou as costas e entrou pra dentro, né? Entrou pra dar aula. Ah, eu vou dar aula, mas se você quiser fazer uma última aula minha, óbvio que não. Era um lixo a aula dele, ele era um lixo, né? Ele era um lixo. Mas
Ele entrou, e aí, só que assim, eu tava descalça, né? Eu tinha tirado o sapato pra fazer aula e tal. Ele me chamou pra me tirar do dojo dele. Foi muito desagradável mesmo, né? O que ele fez foi coisa de moleque, né? Coisa de um sensei. Ele não é um sensei, ele é um moleque, né? Ele não é um homem, ele é um moleque, tá? Então, ele pegou. Aí, quando eu entrei na sala, porque eu fiquei um tempo fora do ar, né? Ele me tirou, eu tava com as minhas coisas dentro da sala, ele entrou e tava dando aula. Quando eu entrei na aula, que eu olhei pra ele, se eu tivesse uma arma, eu tinha tirado. Eu tava fora de mim, eu não podia nem olhar pra cara dele, né? Porque além de tudo que ele fez, ele fechou com chave de ouro, ele piorou a situação, né? Ele me deixou com mais raiva ainda. Então, se eu tivesse uma arma, eu tinha estourado ele, eu tinha estourado ele. A sorte é que eu não tinha nada na mão, né? Mas assim, a raiva que eu fiquei desse homem, é uma coisa impressionante, né? Até hoje, 5 anos se passaram, isso aconteceu em 2014, ele continua dando aula, tá? Depois do desrespeito que ele fez com uma aluna, né? Dentro de um clube japonês que mulheres e crianças frequentam. Então, pra vocês verem o nível, né, do país que a gente vive. E o nível do Aikido. O nível do Aikido é desse jeito. Então, até hoje eu tenho raiva desse cara. Até hoje eu tenho raiva desse que eu não posso nem ver, né? Então, realmente, aquele homem me tirou do sério. Ele me tirou. Então, tem coisas, tem momentos que se você não tiver, você tem que ter um autocontrole maior, tá? Se você tiver uma arma na mão, você pode fazer besteira. Se você tiver uma arma, você pode fazer besteira. Acho que a arte marcial te ajuda muito, porque naquela época foi no começo, eu tava no começo do Aikido, eu não tinha, né, toda essa bagagem que eu tenho hoje, de ter passado 5 anos no Aikido, porque o Aikido ajuda bastante, né? A arte marcial ajuda bastante a você trabalhar o autocontrole. Você fica muito calma, né? A arte marcial, ela te dá uma calma, uma tranquilidade e uma responsabilidade. Porque você entende que você tem uma arma, né? O conhecimento da arte marcial é uma arma. E se você fizer besteira, você vai ter que arcar com isso, né? Porque é um agravante. Se você for preso, é um agravante você praticar uma arte marcial, tá? É simplesmente assim. Não adianta a gente achar que a gente pode sair fazendo o que quiser. Não pode. Né? Então, existem alguns momentos realmente eu perdi o controle, mas eu depois consegui recuperar o controle. Porque se você perde realmente, você vai embora, tá? Por isso que é muito difícil você ter uma arma. A arma de fogo é muito complicado. Para você ter uma arma, você tem que ter muito controle, muito autocontrole, tá? É porque quando você faz um curso de tiro, eu fiz um curso de tiro, tá? É muito fácil, né? É muito uma arma, acaba com uma pessoa, é só você apertar o gatilho e pronto, né? Já era, já era. Então, você tem que ter um autocontrole, tá? Um autocontrole. Então, eu acho que esse filme, Um Dia de Fúria, mostra isso. Mostra isso, o quanto é importante você ter um autocontrole, você trabalhar essas violências que você sofre. Porque a gente vai sofrendo muitas violências, violências pequenas, grandes, médias, tá? Isso vai acumulando e você, se você não tiver um autocontrole, você se perde, você faz besteira, você se descontrola, tá? Ainda mais nós mulheres, que passamos muitas situações desagradáveis, a gente faz besteira, a gente acaba se complicando, tá? A gente tem que trabalhar, tem um jogo de cintura, não é aguentar, mas a gente não pode se perder, tá? A gente tem que ter um autocontrole, tá? Não é ser pamonha. A gente responde, mas tem que responder de uma maneira inteligente, tá? Então é isso, é um filme maravilhoso, gente, assistam, vocês vão gostar, principalmente a gente que trabalha com arte marcial, pratica arte marcial, a gente tem que assistir esse filme fala muito da questão da violência, como trabalhar a violência que a gente vive no dia a dia, o autocontrole, a importância, porque a pessoa que pratica arte marcial, ela tem que ter um autocontrole maior que a maioria das pessoas, né, porque a gente tem uma arma, a gente domina uma arte marcial, e uma arte marcial pode matar, né, ela pode matar, machucar, alejar, tá? Então, é isso. Assistam. Maravilhoso filme, vocês vão morrer de rir. A cena da lanchonete, tá? É humor pesado, tá? Mas é legal, eu adoro. Eu gosto. A cena da lanchonete é demais, tá? Que ele entra lá e tá aquele pessoal, tipo McDonald's, assim, é muito legal. Vocês vão adorar o filme. O filme é demais. É, assim, é um dos meus preferidos, tá? De todos os que eu falei pra vocês, todos, ele é o meu preferido. O Relatos Selvagens de Um Dia de Fúria são meus filmes preferidos, tá? Então, gente, bom final de semana.
Até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado.